Fala pessoal, tudo bem? Olha só, você médico, médica, precisa abrir uma empresa, mas não entende nada ali dos tipos de empresa que se pode estar abrindo. É bom saber fazer a diferenciação de cada um deles para não ter problemas futuros. Então assim, fica comigo no vídeo até o final que eu vou esclarecer alguns pontos e falar qual o melhor tipo de empresa para um médico estar abrindo, tá bom? Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aqui se você tem alguma noção já dos tipos de empresa e compartilhe o vídeo que é muito importante para a gente e ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas, tá bom? Bom, primeiramente é só bom a gente fazer a diferenciação que muitas pessoas fazem confusão ali quanto ao porte da empresa e a natureza jurídica da empresa, né? O tipo da empresa que a gente chama de natureza jurídica. Então assim, o porte da empresa, ela começa ali com um ME, que é uma microempresa, depois vai para uma EPP, uma empresa de pequeno porte, depois uma média empresa e uma grande empresa. Esse nada mais é do que o porte da empresa, o nível de faturamento da empresa. O ME, o EPP, uma empresa média e uma empresa grande. Os médicos não podem ser MEI. Agora, assim, no tocante ao tipo de empresa que a gente chama de natureza jurídica, a gente tem ali, usualmente, basicamente, três tipos principais que a gente usa, tá bom? A gente tem a EIRELI, a gente tem a sociedade limitada e agora com o advento da Lei da Liberdade Econômica de 2019 surgiu a figura da sociedade unipessoal limitada, tá bom? Então assim, a EIRELI nada mais é do que você pode abrir ela no seu próprio nome, tá bom? Só no seu nome, só que o problema da EIRELI é que você tem que integralizar um capital social mínimo ali de 100 vezes o valor do salário mínimo vigente à época, que vai dar mais de 100 mil reais ali. O que é integralizar? Depois da abertura da empresa, você precisa abrir uma conta bancária jurídica no nome da empresa, no CNPJ, e depositar ali em espécie 100 vezes o valor do salário mínimo, mais de 100 mil reais. Esse tipo não é muito recomendado, por quê? Porque muitas pessoas ali elas só abrem a EIRELI, só que de fato não depositam o valor de 100 vezes o valor do salário mínimo. Então o que acontece? Se você não depositar 100 vezes o valor do salário mínimo, o que seria em tese a EIRELI proporcionaria a proteção dos seus bens patrimoniais pessoais, no caso porventura ali se no futuro, por exemplo, vier a ser contraído dívidas no nome da pessoa jurídica, ali o capital social integralizado é o que garante que a pessoa física não vai ser acionada com seus bens pessoais para cobrir as dívidas da pessoa jurídica. Então, se você não adicionar realmente esse capital de 100 vezes o valor do salário mínimo, não abra a EIRELI, tá bom? É ali recomendado só para somente quem está realmente abrindo uma clínica e está investindo realmente esse valor, que após a abertura do CNPJ você realmente vai integralizar e colocar no caixa da empresa mais do que 100 mil reais, mais do que 100 vezes o valor do salário mínimo vigente à época ali. Do contrário, não é interessante estar abrindo essa empresa EIRELI, tá bom? Agora, basicamente o que a gente indica aqui são as duas modalidades principais, a sociedade limitada, no caso que você vai abrir ali com um sócio ou mais de um sócio, ou a sociedade unipessoal limitada. Por quê? Simplesmente porque ela conta com a proteção patrimonial dos bens pessoais do sócio. No caso, dia de amanhã a empresa vier contrair dívidas no nome da empresa, seus bens patrimoniais vão estar resguardados ali de ser acionado para cobrir dívidas da empresa. Então, no tocante aos bens pessoa física, bens patrimoniais pessoais, pode ficar tranquilo que os bens são resguardados, tá bom? No EIRELI só seriam resguardados se você realmente depositar o valor ali dos 100 vezes o valor do salário mínimo vigente à época. Agora sim, só uma coisa rápida, na sociedade limitada a gente tem três tipos principais ali, tá? O que vai diferenciar, só para conhecimento, que é bom os doutores e as doutoras saberem fazer essa diferenciação na hora de abrir a empresa, tá bom? Os três tipos da limitada são dois, que são sociedades simples limitadas, que são registradas em cartório, tá? E a sociedade empresária, que é registrada na junta comercial.
que é basicamente a diferença delas? A sociedade simples, os dois tipos registrados em cartório, elas não podem fazer uso da lei de recuperação judicial, ou seja, se tiver dívida, tiver que renegociar com o fornecedor, com empregados, não pode fazer uso dessa legislação e não podem decretar falência também. Já na sociedade empresária limitada, ela pode fazer uso da lei de falências e da lei de recuperação judicial. É basicamente essa a diferença. E a diferença entre as duas da sociedade simples, uma que é a sociedade simples pura, que é entre sociedade somente entre médicos, sociedade uniprofissional entre médicos, que você conta com ISS reduzido, porém você não tem ali a proteção patrimonial dos bens pessoais dos sócios. Todos respondem ali, no caso da empresa contrair alguma dívida. Já no outro tipo da sociedade simples, é a sociedade simples limitada, que pode ser entre médicos, entre vários médicos, ou um médico e uma pessoa leiga. Ela não conta com o benefício do ISS reduzido, tá? Porém, como é uma sociedade simples limitada, ali a responsabilidade fica limitada ao capital social que você integralizar na empresa. Os bens pessoais não são afetados. E a sociedade empresária limitada, registrada na junta comercial, ela conta ali com a proteção patrimonial, tá bom, dos bens pessoais e pode ser aberta também entre dois médicos ou um médico e um leigo. E o último tipo que veio facilitar a abertura de empresa no Brasil foi a sociedade unipessoal limitada, que ela também pode ser simples, registrada em cartório, ou empresária registrada em junta comercial. Sociedade unipessoal limitada, basicamente, ali a diferença é que você pode abrir somente no seu nome, tá bom? Diferente da Eireli, você não precisa integralizar 100 vezes o valor do salário mínimo. Você abre essa sociedade unipessoal limitada somente no seu nome, você tem o resguardo dos seus bens patrimoniais também, pessoais, sem problema nenhum, e não precisa ter um capital social mínimo, tá bom? Na Eireli ali você teria que ter, e você só pode ter uma Eireli, um tipo dessa empresa. Já na sociedade unipessoal, você não precisa integralizar nenhum capital social mínimo, pode ser um valor que você ali estipular, e além disso, você conta também ali com a proteção e você pode ter quantas sociedades unipessoais limitadas você quiser. E basicamente, então, a gente indica essa sociedade unipessoal no caso de você precisar abrir somente no seu nome. Se você tem um sócio, você abre uma sociedade limitada e ali só escolhe entre a simples e a empresária, de cartório e junta comercial. Agora, se você não tem nenhum sócio, não precisa ali colocar nenhum sócio que realmente não figura na empresa só para ter 1%, não. Você pode já abrir somente no seu nome, a sociedade unipessoal limitada, só escolhe se simples ou se empresária. Ali, seja uma empresa maior, já com uma característica organizacional um pouco mais complexa, com figura de empresa, ou uma sociedade simples, limitada, registrada em cartório, onde você trabalha ali pessoalmente, tem um caráter de pessoalidade ali, você trabalha geralmente ali sozinho, tá bom? Fez sentido para você? Curte, comenta, compartilha o vídeo, que é muito importante para a gente, ajuda o conteúdo também a chegar a mais pessoas. Se porventura ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente vai estar trazendo novos conteúdos para esclarecer, tá bom? Então, basicamente, indicamos a sociedade limitada, se realmente tem um sócio, ou a sociedade unipessoal limitada, se for somente você, tá bom? Conte conosco, um abraço, nos vemos no próximo vídeo.